E aí galerinha, aqui é o professor Ayrton de Língua Portuguesa, beleza? Hoje a gente vai comentar um pouquinho acerca da questão da morfologia, porque presta atenção, a morfologia é a parte da gramática que vai estudar a forma da palavra, beleza? É justamente isso que eu quero mostrar para vocês aqui no slide, ó. Presta atenção, aqui eu tenho a questão da introdução à morfologia. Como eu falei a vocês, é classe de palavras. Na língua portuguesa, essas palavras, elas dispõem de um significado. Beleza? Só lembrando o seguinte, que na morfologia essa palavra ela vai ser analisada separadamente, beleza? Mas na frente iremos ver a questão da sintaxe, que é justamente a parte do arranjo ou combinação da minha oração. Tranquilo? Daí o que acontece? Dentre a morfologia, ela é classificada em duas partes. Eu tenho o grupo de palavras variáveis e eu posso ter o grupo de palavras invariáveis. Agora acompanhe comigo aqui, beleza? Eu tenho o primeiro substantivo. E o que é interessante saber do substantivo? O substantivo é a parte principal, gente. Por quê? Ele é também chamado de nome. Lembra que na sintaxe vocês vão ter um termo chamado adjunto adnominal, certo? Porque ele faz referência com o nome. Aqui eu coloquei uma definição breve para vocês, só para dar um maior entendimento acerca do que é justamente essas classes gramaticais. Agora percebam o seguinte, o artigo ele vai definir essa palavra, ele vai definir esse nome, beleza? Já a questão do adjetivo, eu vou fazer o quê? Eu vou qualificar esse nome, beleza? Tranquilo? Daí o que acontece? Eu também posso quantificar. E qual é a classe gramatical que quantifica? Eu tenho justamente o numeral. Só que muita gente ainda tem dúvida realmente da diferença entre um artigo, por exemplo, indefinido com um numeral, certo? Segura aí que já já a gente vai comentar acerca disso. Agora preste atenção, eu também posso ter o pronome. Por que essa nomenclatura? Nome, ele vai fazer o quê? Substituir aquele nome, beleza? E por último, relacionado à questão variável, as palavras variáveis, eu tenho o verbo. Lembrando que o verbo ele vai variar em tempo, modo, pessoa, principalmente foquem nisso, viu? Tempo e modo. O verbo é a única classe gramatical que eu vou ter realmente uma questão de variação em tempo e modo, beleza? Agora acompanhe comigo a questão das palavras invariáveis, beleza? Eu tenho aqui, ó, o advérbio. E o que é o advérbio? O advérbio ele vai modificar o verbo, o adjetivo ou outro advérbio. Por isso que ele recebe essa nomenclatura, advérbio. Ele modifica o verbo. Tranquilo? Daí o que acontece? Eu também tenho a minha preposição. Só que cuidado com essa diferença de preposição, beleza? Com a minha conjunção. A preposição, acompanhe comigo aqui, ó. Ela liga palavras, certo? É diferente da conjunção. Por quê? A minha conjunção, eu vou ligar termos e orações. Quando eu estiver falando de sintaxe com vocês, eu vou mostrar como é que isso funciona. Tranquilo? Beleza? Daí o que acontece? A última, que é chamada de interjeição. Inclusive, essa daí é esquecida. A galera geralmente costuma esquecer a parte da interjeição. Ela denota algum sentimento ou emoção. Daí o que acontece? Eu tenho agora uma classificação relacionada aos grupos, certo? E é importante saber justamente desses grupos, porque o grupo de palavras, ele vai determinar muita coisa na sintaxe, certo? O primeiro grupo é o grupo nominal, gente. E o grupo nominal, preste atenção nisso, viu? Eu tenho o substantivo sendo núcleo. Por quê? A gente viu que tem um artigo e o artigo ele vai determinar o substantivo. A gente pode ter o adjetivo vai dar qualidade a esse substantivo. A gente pode ter o pronome, ou seja, substituindo esse substantivo. E também nós podemos ter o numeral, fazendo o quê? Quantificando esse ser. Lembrando que o substantivo ele é a classe gramatical, também chamado de nome. Não esqueçam isso. O que é que acontece, gente? Nós também temos a questão da classe verbal. Ó. A classe verbal. Quem é que faz referência com a classe verbal? Nós temos o verbo e o advérbio. A outra classe ela é chamada de classe relacional. O nome já diz, eu faço relação.
ou de palavras, ou de termo, ou até de oração, beleza? Que eu tenho justamente aqui, ó, a preposição e quem? A conjunção, tranquilo? E a última classe, eu costumo chamar ela de classe sentimental. Por quê? A questão da interjeição é a única classe que fica independente, ela fica sozinha, beleza? Porque ela denota realmente algum sentimento ou emoção. Tranquilo? Fechou? Daí o que acontece? Aqui eu tenho, ó, como se fosse uma fórmula para sintetizar essa questão do grupo das palavras. Por quê? Percebam comigo, eu tenho o substantivo sendo núcleo. Substantivo sendo núcleo. Então percebo que as outras classes gramaticais giram em torno desse substantivo. Uma dando-lhe característica, outra atribuindo-lhe ou determinando algum fator, certo? Outra quantificando, e eu ainda posso ter a classe do pronome que substitui justamente esse substantivo. Então é essencial, certo? Porque quando estivermos estudando a questão dos tipos de sujeito, vocês vão precisar aplicar justamente essa questão do grupo de palavras. Como assim, professor? Por exemplo, eu tenho o sujeito composto. E o que é o sujeito composto? O sujeito composto é aquele sujeito formado por dois núcleos, ou seja, dois nomes, dois substantivos. Tranquilo? Agora perceba o seguinte, tem uma linha aqui, ó, saindo de substantivo indo para o verbo. E como é que eu vou fazer essa ligação? Através de uma preposição, conjunção e até uma interjeição, beleza? E o último, eu tenho o verbo sendo o núcleo do próprio advérbio. Eu tenho aqui um relacionado, ó, com essa classe, a classe verbal. Eu tenho uma classe nominal, beleza? Eu tenho uma classe verbal, eu tenho uma classe relacional e a última que eu chamo de quê? Sentimental, porque só é lembrar, denota realmente algum sentimento. Tranquilo? Ficou claro? Daí como é que a gente vai aplicar isso? Ó? Perceba o seguinte, aqui eu tenho a frase, a oração. Os meus dois irmãos pequenos chegaram aqui, certo? Daí vejam o seguinte, ó, os meus dois fazem referência com quem? Com o substantivo. Com o substantivo irmãos. Então perceba que todos esses grupos de palavras, todas essas palavras, na verdade, precisam concordar com esse núcleo. É até uma dica de concordância, viu? Por quê? A concordância nominal fala exatamente sobre isso. O núcleo, ou seja, o substantivo, as outras palavras que fazem referência com ele devem concordar com esta palavra. Tranquilo? E aqui eu tenho, ó, chegaram aqui. O último grupo justamente é o verbal. Chegar, verbo, e aqui o advérbio de quê? De lugar. Beleza? Então essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. De boas, tranquilo. Abraço, um beijo no coração de todos. Valeu!